Você já se perguntou por que sua vida parece ter momentos em que tudo dá errado, portas se fecham e você sente como se estivesse sendo provado além do limite? Já teve a sensação de que está sendo observado, como se cada passo seu fosse avaliado, mas sem entender exatamente o motivo? Esses são sinais claros de que você pode estar passando por um teste espiritual. Compreender isso é fundamental para não confundir provação com abandono e crescimento com punição. A maioria das pessoas, ao enfrentar dificuldades, acredita que está sendo castigada. Outras pensam que foram esquecidas por Deus, mas a verdade é que existem momentos em que a alma é conduzida para um processo profundo de lapidação. Esses momentos não são castigos, são testes. Testes que antecedem grandes transformações. E aqui está a chave: ninguém é provado sem que algo maior esteja prestes a nascer. Toda grande transformação na vida espiritual e material é precedida por provações que testam sua fé, sua paciência, sua entrega e sua capacidade de permanecer firme. Testes espirituais são experiências que desafiam você em áreas específicas da sua vida com o objetivo de revelar sua maturidade espiritual. Eles não vêm para destruir, mas para fortalecer. São como provas em uma escola. Depois de um período de aprendizado, chega o momento de testar se você está pronto para avançar para o próximo nível. Na vida espiritual funciona da mesma forma. Você aprende, recebe sinais, desenvolve consciência, mas chega o momento em que a teoria precisa se tornar prática. É nesse momento que o teste aparece. O teste espiritual pode se manifestar de várias formas: a espera prolongada por algo que você deseja, a perda de algo que você acreditava ser essencial, a repetição de situações que desafiam suas emoções, a necessidade de tomar decisões difíceis sem garantias. Esses momentos revelam o quanto você confia na fonte, o quanto está disposto a soltar o controle e o quanto aprendeu a discernir entre o medo e a voz da verdade. Deus não precisa de testes para saber quem você é. Ele já conhece o seu coração, mas os testes existem para que você mesmo descubra sua força, sua fé e seu nível de maturidade. Imagine um atleta. Ele treina todos os dias, mas só descobre sua real capacidade quando entra em campo, quando enfrenta a prova. Assim é a alma. O teste não é para informar a Deus sobre você, mas para revelar a você mesmo o quanto cresceu. Além disso, os testes têm outro propósito: preparar você para a responsabilidade do próximo nível. Muitas vezes pedimos coisas grandes, mas ainda não temos estrutura espiritual, emocional ou até mesmo prática para sustentar. O teste vem como filtro para que você amadureça antes de receber. Uma das formas mais comuns de teste espiritual é o atraso aparente. Você ora, pede, trabalha e mesmo assim as coisas não acontecem no tempo que você espera. Esse atraso não é descaso, é treinamento de paciência. A paciência é a prova da fé. Quando você continua confiando mesmo sem ver resultados imediatos, você mostra que sua confiança não está nas circunstâncias, mas na fonte. O atraso é um teste para separar aqueles que desistem facilmente dos que permanecem firmes até o fim. Outro sinal de que você está em um teste espiritual é a perda inesperada. Você pode perder um emprego, um relacionamento, um projeto, algo que parecia essencial. No momento, a dor é grande, mas com o tempo, percebe que aquilo estava te preparando para algo muito maior. A perda é um teste que revela seu apego. Mostra o quanto você está disposto a soltar o que não serve mais para receber o que é realmente seu. Quando uma lição não é aprendida, ela se repete. Se você percebe que está enfrentando os mesmos desafios várias vezes em diferentes contextos,
pode ter certeza de que está em um teste espiritual. A repetição é uma forma da vida mostrar que ainda há algo que precisa ser transformado dentro de você. Não adianta mudar de lugar, de pessoas ou de circunstâncias. Enquanto você não mudar internamente, a lição volta. Existem momentos em que parece que Deus não responde. Você ora, pede sinais e não recebe nada. Esse silêncio não é abandono, é um teste. É como se a vida dissesse: agora é a hora de você aplicar o que já aprendeu. No silêncio você descobre se sua fé depende de estímulos externos ou se já está enraizada dentro de você. Muitas vezes o teste espiritual se apresenta como uma oportunidade. Surge um novo caminho, mas ele exige coragem. Deixar o certo pelo incerto, abrir mão de uma segurança aparente para se lançar em algo maior. O medo é natural, mas o teste é justamente esse. Você vai permanecer onde está ou vai confiar e dar o passo que pode transformar sua vida. O segredo não é tentar fugir ou negar o teste, mas encarar com consciência. Cada aprovação é uma oportunidade de demonstrar confiança, perseverança e entrega. 3 atitudes são fundamentais: confiança, paciência e gratidão. Confiar que o teste não é para te destruir, mas para te preparar. Ser paciente para não se desesperar com atrasos, entendendo que cada coisa tem seu tempo. Ser grato em vez de reclamar, agradecer pela oportunidade de crescer. Os testes espirituais são inevitáveis. Todos passam por eles em algum momento. O que muda é a forma como você reage. Se você enxerga como castigo, sofre em vão. Se enxerga como preparação, cresce e se fortalece. Quando olhamos para os grandes exemplos da história espiritual, percebemos que todos os que cumpriram uma missão significativa passaram antes por testes profundos. Nenhuma transformação nasce sem preparação, e a preparação quase sempre vem na forma de provações que parecem injustas ou inexplicáveis. Pense em figuras como Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de conduzir seu povo. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos e preso injustamente, antes de se tornar governador do Egito. Pense em Jó, que perdeu tudo, família, bens e saúde, antes de receber uma revelação ainda mais profunda sobre Deus. Esses relatos não estão na história apenas como narrativas antigas, mas como espelhos para nossas próprias vidas. Cada alma que busca crescer espiritualmente será provada. A intensidade dos testes é proporcional à grandeza da missão. Quanto maior o chamado, maior a prova. É por isso que muitas vezes você olha para a sua vida e se pergunta: por que está enfrentando situações tão difíceis enquanto outras pessoas parecem viver em paz? Não é porque você é menos amado, é porque sua alma tem uma missão maior, e para cumprir essa missão precisa estar lapidada, forte e madura. O ouro só se torna puro depois de passar pelo fogo. A pedra bruta só se torna joia depois de ser cortada. A alma só se torna plena depois de ser provada. Esses testes não acontecem para todos ao mesmo tempo, nem da mesma forma. Para alguns, a prova é a espera. Para outros, é a perda. Para outros é o silêncio, e para alguns é tudo isso junto, acontecendo em sequência. Quando a alma resiste, os testes se prolongam. Quando a alma aprende, os testes se tornam degraus que a conduzem mais rápido ao destino. É natural que no meio do processo você sinta desânimo, dúvida e até revolta. Mas lembre-se, toda revolta nasce da ilusão de que você foi esquecido. Quando você entende que o teste é sinal de preparação, a revolta se transforma em perseverança. Você começa a ver cada dificuldade não como castigo, mas como oportunidade, cada lágrima não como derrota, mas como semente, cada porta fechada não como fim, mas como redirecionamento. A pergunta que fica é:
Como reagir diante de um teste espiritual para realmente aproveitá-lo? A primeira resposta é confiança. Confiança não é ausência de medo, é a escolha de permanecer mesmo sentindo medo. É decidir que, por mais que a vida pareça injusta, você acredita que há um propósito maior em ação. A segunda resposta é paciência. Não adianta querer apressar processos que precisam de tempo. Assim como uma árvore não cresce da noite para o dia, sua alma não amadurece em um instante. É no tempo de espera que a fé se aprofunda. A terceira resposta é gratidão. Gratidão no meio da dor é o maior sinal de maturidade espiritual. Quando você agradece até mesmo o que não entende, está dizendo ao universo: eu confio, eu aceito, eu estou pronto para aprender. Um detalhe importante é que muitos confundem teste espiritual com consequência de escolhas erradas. É preciso discernir. Se você sofre por causa de atitudes impensadas, não é teste, é colheita. Mas se você está fazendo o possível para agir com fé, com verdade e com amor e ainda assim enfrenta dificuldades, então provavelmente está diante de uma prova. O discernimento aqui é fundamental para que você não se culpe desnecessariamente nem desperdice o aprendizado. Outro ponto essencial é perceber que os testes sempre vêm para preparar você para algo específico. Se você está sendo provado na área financeira, talvez seja porque sua missão envolve recursos que precisam ser bem administrados. Se está sendo provado em relacionamentos, talvez seja porque sua missão envolve liderar, influenciar e cuidar de pessoas. Se está sendo provado no silêncio, talvez seja porque sua missão exige aprender a ouvir a voz interior, sem depender de estímulos externos. Cada prova carrega em si a semente do próximo nível. É por isso que, ao invés de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo, é mais sábio perguntar para que isso está acontecendo comigo. Essa simples mudança de perspectiva transforma sofrimento em aprendizado, transforma desespero em esperança. O grande segredo dos que vencem é não desistir no meio do teste. Muitos abandonam a caminhada justamente quando estavam prestes a atravessar o portal. Resistiram tanto, mas na última curva desistiram. E por desistirem, precisam recomeçar. Não há crescimento sem perseverança. A vitória não é de quem começa, mas de quem permanece até o fim. Quando você permanece, algo acontece dentro de você. A dor não desaparece imediatamente, mas a sua alma começa a perceber que pode suportar mais do que imaginava. E essa consciência é libertadora. O medo de cair diminui, porque você descobre que já caiu e se levantou antes. A dúvida se reduz, porque você lembra de quantas vezes foi sustentado. A fé se fortalece, porque você entende que não está sozinho. Toda vez que você passa em um teste espiritual, você se torna mais consciente, mais maduro, mais preparado. O que antes te abalava já não abala mais. O que antes te fazia desistir agora te faz crescer. O que antes parecia o fim agora se revela como início. Esse é o verdadeiro poder dos testes. Eles transformam dor em força, lágrimas em sabedoria, silêncio em clareza. E então chega o momento da virada. Assim como depois da noite vem o amanhecer, depois da prova vem a revelação. É nesse momento que você olha para trás e entende que tudo fazia parte de um plano. As peças se encaixam, os atrasos se revelam como preparação, as perdas se revelam como proteção, as repetições se revelam como insistência do universo para que você aprendesse algo essencial. O silêncio se revela como convite à escuta interior, e o medo que você sentiu diante do novo se revela como oportunidade de coragem. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez esteja enfrentando atrasos que parecem intermináveis,
perdas que doem demais, repetições que cansam, silêncios que angustiam e oportunidades que assustam. Se esse é o seu caso, entenda, você não está sendo punido, está sendo preparado. Deus não te esqueceu, Ele está te lapidando. O universo não está contra você, está te moldando para algo maior. Sua alma não está perdida, está sendo chamada a amadurecer. E quando essa preparação terminar, você vai olhar para trás e perceber que nada foi em vão, que cada dor foi tijolo na construção da sua força, que cada atraso foi tempo de enraizamento, que cada perda foi espaço para algo novo, que cada repetição foi insistência do amor divino para que você aprendesse de verdade, que cada silêncio foi uma resposta mais profunda do que qualquer palavra. É por isso que os testes espirituais antecedem a transformação. Eles não vêm para destruir, vêm para revelar quem você é e para preparar quem você vai se tornar. Se você está passando por um teste, não desanime. Isso é sinal de que algo grandioso está a caminho. A escuridão é sempre mais intensa pouco antes do amanhecer. A prova é sempre mais difícil pouco antes da aprovação. O deserto é sempre mais árido pouco antes da terra prometida. Hoje você é convidado a mudar sua visão. Pare de ver os testes como castigo e comece a vê-los como treinamento. Pare de reclamar das dificuldades e comece a agradecer pela oportunidade de crescer. Pare de fugir do silêncio e comece a ouvir a voz interior. O que está diante de você não é o fim, é a preparação para o início de algo maior. Se essa mensagem tocou você, faça dela uma oração. Declare em voz alta: eu reconheço meus testes espirituais e escolho enfrentá-los com confiança, paciência e gratidão. Esse será seu compromisso, não com o canal, mas com sua própria alma. E quando você fizer isso, sentirá que não está mais lutando sozinho, mas caminhando junto com a fonte que sempre esteve ao seu lado. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.